bem, povo de Deus, estamos aqui novamente reunidos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo para estarmos juntamente aprendendo mais da palavra do nosso Deus. Estamos aqui na nossa escola bíblica e esse é um momento fundamental para juntos estarmos realmente ouvindo aquilo que Deus tem a nos dizer, aprendendo mais dos seus propósitos, da sua vontade e também colocando nossa vida, nossa fé em prática, crescendo no conhecimento da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, o nosso tema, dando continuidade ao nosso assunto, nós estamos estudando o nosso material, que é esse material Religiões e Religiosidade. Nós estamos na lição 16, quase chegando no final desse material. E essa lição, nós vamos estudar agora, focar no ponto 3. Como não dá para nós estudarmos diretamente toda a lição, eu sei que nós estamos longe uns dos outros, nosso tempo é curto, não podemos fazer um vídeo enorme também, fica difícil para estarmos enviando para vocês. Mas vamos estudar hoje sobre o terceiro ponto, que é sobre o pluralismo. O que seria isso, pluralismo? Você já ouviu falar sobre isso? É um assunto muito importante, muito pertinente. Talvez você já debateu com alguém sobre esse assunto, talvez pessoas que nem fazem parte desse movimento, que nem têm essa ideologia, essa filosofia de vida, pessoas talvez que pensam mais ou menos como essas pessoas assim pensam e vivem. Então é importante você aprender mais sobre isso para você poder evangelizar com maior eficiência e mostrar para essas pessoas que Jesus é o único caminho que nos leva até Deus. Você viu aí na tela, antes de iniciar essa aula, alguns slides dando uma pequena introdução sobre esse assunto. E lá tem uma pergunta, algo que as pessoas dizem por aí com muita clareza, com muita certeza nos seus corações, que todos os caminhos levam a Deus. Seria isso uma verdade? Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Será que essa premissa que as pessoas assim tanto defendem, e muitos vivem dessa maneira, entendem que todas as religiões são iguais, todas as religiões têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma formulação doutrinária? Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Será que o caminho para chegar até Deus é através da religião? Será que é assim que nós podemos chegar diante de Deus? Podemos ser salvos? São questões importantes. As questões fundamentais de toda a religião é: de onde nós viemos? Quem foi que criou esse mundo? Por que eu sou pecador? E como eu faço para resolver essa questão do pecado? E para onde eu vou após a morte? São perguntas que as religiões fazem na sua grande maioria e procuram responder de várias maneiras. Mas a Bíblia tem a melhor maneira para nos ensinar. Vamos fazer uma oração, depois estaremos dando continuidade à nossa aula. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso na tua santa presença. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui novamente reunidos no teu santo nome, para louvarmos e exaltarmos ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que cuida de nós, que nos ensina como nós devemos viver, como nós devemos nos portar. Nos dê sabedoria dos altos céus, nesse momento. Fala grandemente aos nossos corações, Senhor, principalmente ao meu coração, para que possamos aprender mais e mais das tuas verdades, do teu plano salvador, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Cuida, Pai, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu vou ler um texto da palavra de Deus, para que nós possamos assim estar aprendendo mais daquilo que Deus tem a nos dizer, que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1 até o versículo de número 6. João capítulo 14, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, estará aparecendo aí na tela o nosso texto, tá? Que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai,
senão por mim. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Então, nesse texto a gente vê realmente que Jesus, ele enfatiza uma verdade fundamental que nós cristãos temos, que é o centro da nossa fé, que é o centro da Bíblia, que é o centro do propósito de Deus para com a humanidade. De Jesus ser o único caminho que leva o homem até Deus. Nós não pregamos, nós como Igreja Cristã Evangélica do Brasil, nós como povo de Deus, o povo evangélico, na sua maioria, com certeza, extensa maioria, nós não pregamos jamais que a nossa igreja, que a nossa religião, que a nossa forma de ver tem poder para salvar o homem. Nós não pregamos que homens têm poder para salvar pessoas e da condenação eterna. Nós cremos, está em nossas confissões de fé, que existe uma condenação para aqueles que não creem em Deus, aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que se recusam, que voltam suas costas para Deus. O homem sem Deus está condenado, automaticamente condenado à morte. Assim a Bíblia nos ensina. E morte eterna, separação eterna. E o que seria isso? Seria o que nós queremos, a condenação ao inferno eterno. Não é inferno temporário, não. É inferno eterno. Não é um lugar que você fica ali se purificando, burilando. Não. Inferno eterno de condenação. Então, como é que eu evito? Como é que eu consigo ser livre desta condenação? Crendo unicamente em Jesus Cristo. Somente isso. Crendo em Jesus. Recebendo esse presente que nos dá gratuitamente. A salvação é um presente dado gratuitamente ao homem, por Deus, mediante Jesus Cristo. Então, se você quer ser salvo, deseja ser salvo, entregue a sua vida a Jesus. Confessa a Ele os seus pecados, reconheça que Ele é Salvador, confesse Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida, e você assim será salvo. Então, o assunto de hoje, como eu falei para vocês, é sobre pluralismo, e principalmente sobre pluralismo religioso. O autor ele fala desse assunto, né, na nossa lição, ponto 3. Você tem a sua revista, imagino eu que você tem a sua revista, você também leu e estudou esse material. E no ponto 3 ele vai falar sobre pluralismo, e principalmente sobre pluralismo religioso, porque essa palavra ela é muito ampla. Quando você fala pluralismo, você pode falar pluralismo político, né? O mundo é totalmente diverso, né? O mundo é plural, ele não é singular, ele é plural, de opiniões e tudo mais, mas principalmente o pluralismo religioso, quando tem a ver com matéria de fé. Então, o que seria essa teoria? O que essa teoria vai nos ensinar? O que ela prega? O que ela ensina? Seria isto uma nova religião? Seria isso uma nova organização? Né? Nós estudamos nas aulas anteriores, baseado nessa lição 16, nós já estudamos sobre o esoterismo. O esoterismo não é basicamente uma organização, uma religião. Ele está presente em várias religiões, vários grupos religiosos, inclusive o esoterismo, como nós já falamos lá no início, também tem influenciado o meio evangélico. Se nós pegarmos os evangélicos aí modernos que estão por aí pregando na televisão, no rádio, eles estão absorvendo muitas crendices populares do esoterismo, conferindo poder à matéria, à água, ao óleo, à cruz e tudo mais, ao pão e tudo mais, à ceia do Senhor, sincretizando com essas crenças, né, e trazendo isso para a fé, usando isso para alcançar pessoas. Nós vimos sobre superstição, que seria as crendices populares, que acompanha a humanidade desde o início, que no Brasil é um país onde há muita prática supersticiosa. Então você vê aí vários tipos de superstições: não passar debaixo da escada, não tomar cuidado para não encontrar um gato preto no meio do caminho, tomar banho com arruda, tomar certos tipos de remédios caseiros que vão curar isso, aquilo, aquilo outro, fazer algumas simpatias. E assim vai, né? A crendice popular que tem escravizado muitas e muitas pessoas.
tem escravizado muitas pessoas, tem tirado pessoas do caminho do Senhor. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. E agora vamos falar sobre pluralismo. O que seria o pluralismo? E pluralismo religioso. O que seria isso? Tá? Seria uma filosofia, não é uma religião em si, mas uma filosofia de vida que tem influenciado o comportamento de muitas pessoas, porque esse é o assunto da nossa lição, como a religião pode influenciar, a religiosidade pode influenciar o comportamento humano. E é uma filosofia, uma ideologia que prega em síntese, né? Falando assim, talvez a essência dos seus argumentos é que todos os caminhos levam a Deus, que toda religião é boa, que toda religião, em essência, é igual, que ela pode mudar na sua formato, na sua capa, né, na sua casca, pode ter diferenças na sua forma de se apresentar, de cultuar, de praticar os seus rituais e tudo mais, mas na essência, na semente, lá no âmago, ela é a mesma coisa. Então é isso que o pluralismo tem pregado e tem alcançado muitas e muitas pessoas. É importante nós estudarmos hoje sobre pluralismo, porque na semana que vem estaremos estudando sobre o ecumenismo. O ecumenismo absorveu parte do pluralismo religioso. Apesar de hoje o movimento ecumênico, né, ele ser, é claro que existe o movimento ecumênico que envolve várias religiões, tanto o cristianismo, hinduísmo, budismo, seja islamismo, seja qual for o ismo por aí, e tem o ecumenismo, que é formado de igrejas que se dizem cristãs, que se reúnem, líderes dessas igrejas que se reúnem para o diálogo entre confissões cristãs, mas que absorveu grande parte da ideia do pluralismo religioso. Então, o pluralismo religioso ele vai dizer o seguinte, que alguns pontos que eu queria ressaltar para vocês, que são fundamentais para nós entendermos o que eles assim ensinam, tá? Então, eles vão dizer o seguinte, que não existe verdade absoluta. O que seria isso? Então, ou seja, não existe uma única verdade para um determinado fato, para uma determinada visão, para uma determinada crença. Não existe uma única verdade. Não tem aquela ideia que, por exemplo, eu estou certo, você está errado, isso não existe. Existem vários tipos de verdade. Cada um tem a sua verdade. Então a verdade não é absoluta, a verdade é relativa. Tá? Então, tudo é relativo. Então, o primeiro ponto, não há verdade absoluta. Segundo, tudo é relativo. Estão entendendo? Então, ou seja, o cristianismo é tanto verdade o que ele ensina, quanto o budismo é verdade o que ele ensina, quanto é verdade o que o islamismo ensina, por mais que tenha algumas diferenças e divergências, e há divergências com certeza, se você pegar as religiões e compará-las, vai ter muitas divergências, vai ter pontos que convergem, porém há inúmeros pontos que divergem. Então, para eles, tudo é relativo. Todos os caminhos, terceiro, todos os caminhos levam a Deus. Quarto, todo mundo é filho de Deus. E quinto, como eu falei já, todas as religiões são verdadeiras. Então, ou seja, esses são os postulados do pluralismo religioso, que contraria o que nós somos, né, nós cristãos. O cristão autêntico, ele não é pluralista, mas sim exclusivista. Isso não estou dizendo na forma negativa. Não pense isso. Eu sou exclusivista, então eu sou uma pessoa negativa, uma pessoa incoerente, uma pessoa que não respeita o outro. Não é isso. Não é isso, tá? Uma coisa importante que nós temos que entender é que pluralismo religioso não é a mesma coisa que dizer que a pessoa tem liberdade para escolher a religião que ela bem quiser. Nós temos que deixar bem claro isso. Isso está na nossa Constituição brasileira, isso está na Constituição de muitos países aqui no Ocidente, principalmente no Ocidente, porque a perseguição religiosa acontece muito no Oriente. Tem alguns países aqui no Ocidente que perseguem algumas minorias, algumas formas de religião, como por exemplo o México, né, entre algumas regiões do México, Colômbia, entre principalmente os guerrilheiros na Colômbia, o narcotráfico,
o crime organizado, tanto no México quanto na Colômbia, persegue, em Cuba, persegue algumas formas de religião. Porém, a nossa Constituição, ela garante ao indivíduo a liberdade de escolha. E isso deve realmente acontecer. Eu sou a favor disso. Nós não podemos jamais proibir as pessoas e obrigá-las a seguir determinadas religiões. Nós não podemos chegar à força e dizer, você tem que ser um cristão. Como já aconteceu no passado, vou dizer que eu não estou aqui dizendo sobre o cristianismo, eu sou um cristão e defendo o cristianismo, e defendo que a nossa fé, ela realmente está de acordo com a palavra de Deus, mas não vou omitir que no passado houve erros gravíssimos de muitos cristãos. Por exemplo, nós tivemos um estudo um tempo atrás sobre o islamismo. E há uma questão entre os islâmicos que eles não perdoam os cristãos e que ficou marcado no coração deles, foi a questão das cruzadas. Você já deve ter assistido aquele filme As Cruzadas. A Cruzada é um filme interessante, é um filme que você pode adquirir, tem livros sobre a Cruzada também. A Cruzada foi um fato que ocorreu na história da humanidade, quando alguns cavaleiros cristãos, com autorização dos líderes da época cristãos, foram até Jerusalém para tomar Jerusalém da mão dos muçulmanos. E chegando lá, eles exterminaram, mataram muitos e muitos muçulmanos, forçaram muitos muçulmanos a se converterem ao cristianismo, à fé cristã. Diz que o sangue de muitas pessoas corriam pelas ruas de Jerusalém. Eles mataram tanto islâmicos quanto judeus. Olha que triste. É uma página da história cristã triste. Claro que teve, no Brasil, por exemplo, quando teve o descobrimento do Brasil, no início, o Brasil era maioria católica, de fé cristã católica, eles obrigaram muitos judeus a se converterem à força, lá em Portugal e aqui também no Brasil, se converterem ao catolicismo. Eles não poderiam jamais exercitar a sua fé. Muitos protestantes que vieram para cá com os franceses foram mortos. Calvino mandou vários missionários aqui no começo da história do Brasil e foram perseguidos. Quando o evangelho chegou aqui, quando os evangélicos chegaram aqui no início do século, no final do século XIX, segunda metade do século XIX, que o evangelho chegou aqui, foram duramente perseguidos em muitas regiões do Brasil. Bíblias foram queimadas, igrejas foram apedrejadas, era proibido você ter um templo, você podia cultuar a Deus somente na sua casa. Você não podia sepultar um evangélico, um protestante no cemitério, porque naquela época todo mundo era sepultado no terreno da igreja, ao entorno da igreja. Então imagina você sepultar um protestante lá, era proibido. O protestante não poderiam casar-se, nem um judeu, nem um ateu. Por quê? Porque somente o casamento só tinha válido na fé católica. Então, nós vemos que a perseguição, ela não é saudável. Você forçar pessoas a seguir determinada religião, isso é inaceitável. Nós podemos debater ideias, nós podemos compartilhar, claro, acima de tudo, o evangelho não se discute, o evangelho se compartilha. Nós podemos, com certeza, apresentar a nossa fé e também saber como eles acreditam. Se você está conversando ou dialogando com a pessoa de outra religião, você está apresentando a sua fé, a razão da sua fé, procure saber o que ele acredita. Com respeito, com atenção. Jamais menosprezando, dizendo você está com o diabo. Não, nada disso. Respeitando, com certeza, o que ele acredita. Então, o pluralismo, ele tem esses pontos, tá, que eu falei para vocês. Não existe verdade absoluta, tudo é relativo, todos os caminhos levam a Deus, todo mundo é filho de Deus e todas as religiões são verdadeiras. Esses são os postulados do pluralismo religioso, tá? Então nós vimos aí que assim eles acreditam. Há um ditado antigo que diz que todos os caminhos levam a Roma. Você já deve ter ouvido falar nisso. Todos os caminhos levam a Roma. Mas nem todos os caminhos levam a Deus. Isso a Bíblia nos ensina claramente, que nós podemos assim aprender mais e mais. Amém? Então vamos clarear um pouco mais essa visão do pluralismo religioso, tá?
qual seria, como eu falei para vocês, a ideia central deles? Qualquer religião ou todas conduz a Deus ou a salvação. É isso que eles assim defendem. Também, junto com o pluralismo religioso, existe o inclusivismo. O que seria o inclusivismo? Todos seguem religiões diferentes e ainda todos poderão ser salvos. Então, ou seja, essa ideia de condenação eterna, para o pluralista, isso não pode existir. Isso não é realmente uma verdade. Ou seja, interessante, eles questionam que nós somos autoritários, que nós que nós impomos a nossa fé, que nós somos arrogantes e intolerantes. O pluralista vai dizer que nós, exclusivistas cristãos, porque nós, como cristãos, vamos defender que a Bíblia é exclusiva, que a nossa fé é exclusiva, porque nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, né? A palavra de Deus como regra de fé e prática. Nós seguimos os 5 pontos da Reforma Protestante, né? Que eu já ensinei aqui no passado, nós estudamos sobre a história da igreja, você deve ter aprendido, eu vou reforçar aqui os 5 pontos, que são: somente Deus, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé e somente a Deus glória. Né? São os 5 solas. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Escritura e somente a Deus podemos dar glória. Então isso é exclusivismo. Não é um exclusivismo negativo, mas positivo. Por quê? Porque nós vamos dizer o seguinte, que somente Cristo pode salvar. Somente Ele fez a obra por nós, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Somente a graça de Deus, a salvação, o que Ele fez por nós, é um presente dado por Deus gratuitamente. Então, somente a graça, somente pela graça nós somos salvos. Não pelo nosso merecimento, não é pela nossa força. O pluralista vai dizer que não, você pode alcançar a Deus pela sua própria força, pela sua religiosidade, pelas suas boas obras. Somente a fé, somente depositando fé em Cristo, né? E fé com certeza e convicção. Somente a Escritura, somente ela contém toda a revelação de Deus ao homem, e ela vai mostrar realmente que Jesus é o único caminho que nos leva até Deus. E somente a Deus devemos dar glória. O pluralista vai dizer o seguinte: não, você pode orar o Deus que você quiser. Né? Deus está em todas as religiões. Eles vão falar o seguinte: olha, Deus tem várias formas. Então, ou seja, os deuses do hindu correspondem ao mesmo Deus que eu sigo, isso na filosofia deles. Buda, Maomé, tudo isso é bonito, é aceitável. Deus se apresenta de várias formas e tudo mais, e assim por diante. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, a ideia dele de inclusivismo é que todos serão salvos. Então, a ideia de condenação eterna é algo abominável. Então, ou seja, se eles dizem que nós somos intolerantes e nós somos arrogantes, eles acabam também sendo. Por quê? Porque aquilo que eles acreditam, pense comigo, se eles dizem que a verdade não é relativa, mas se eles afirmam que aquilo que eles acreditam é o que é o correto, eles estão dizendo que a verdade é absoluta. Que a verdade não é relativa, porque a forma como eles acreditam, a forma que eles pensam, é a forma correta de se viver, não a nossa forma. Tá? Então é isso que eles assim pensam. Tá? Uma coisa importante que temos que tomar muito cuidado, né? A ideia do pluralismo religioso, ele tem uma ideia de consumismo religioso. Ou seja, eu sigo o que me satisfaz, o que me agrada. Então a ideia é o seguinte: olha, eu vou para a religião tal porque lá eu me sinto melhor. Eu vou na religião B porque lá eu me sinto melhor. Eu vou na religião X porque lá eu me encontro. Tem pessoas que vagam, e tem pessoas que vão de religião a religião e acabam alguns deles acabam até no ateísmo, porque se decepcionaram, porque eles vão com tanta fé que aquela religião vai lhe trazer esperança e vai responder aos seus anseios, que ele acaba se decepcionando. Então ele vai numa, vai noutra, anda em tudo quanto é religião e acaba depois abandonando tudo e ficando uma pessoa sem fé. Sem fé. Porque ele busca, acima de tudo, o consumismo. Ele quer ir numa religião que vai lhe dar prazer, te dar felicidade, te vai responder às suas
seus questionamentos, não ele vai para oferecer a sua vida. Né? Então, é a ideia do consumismo religioso. E o consumismo religioso tem entrado em muitas igrejas evangélicas, ditas evangélicas. Vamos dizer assim melhor. Eu tenho minhas dúvidas se são realmente evangélicas ou não. Porque hoje se prega, olha, vem para Jesus que ele vai resolver todos os seus problemas. Venha para Jesus que ele vai te dar todos os bens que você imagina. Então a pessoa chega ali testemunhando, e são testemunhos muitas vezes duvidosos. Eu conheço pessoas que já foram coagidas a testemunhar o que eles assim determinam, não o que foi na vida dela. Eu conheci uma pessoa que abandonou essas igrejas porque eles queriam que ela testemunhasse algo que não aconteceu na vida dela. Ela falou assim, olha, eu posso falar aquilo que eu experimentei na minha vida. O que Cristo fez por mim, não o que vocês querem. Por quê? Porque eles pregam e fazem tudo marketing, que aquela igreja resolve todos os problemas. O Deus daquela igreja, e muitos pastores vão falar, o Deus da nossa igreja, é muito comum eles falarem isso, resolve todas as coisas, as pessoas vão para lá. Decepcionam, vão para outra. Assim vai, vão pulando de... E conheço pessoas que já foram de igrejas em igrejas, procurando uma solução para a sua vida e não procurando em Cristo. Então, a fé cristã vai mostrar que a nossa salvação e que a solução para a nossa vida está em Jesus Cristo. Não está na religiosidade humana. Não está no homem. Né? Então, tomar muito cuidado com essa questão do pluralismo. Né? Então, o que eles vão... eles vão falar que nós somos arrogantes e intolerantes. Eles vão falar que nós somos fundamentalmente violentos. E vão falar que nós somos injustos. E eu vou responder isso. Primeiro, exclusivismo cristão, ele não é arrogante nem intolerante. O exclusivismo cristão vai dizer que a salvação está em Jesus Cristo. Que você encontra somente na palavra de Deus as respostas para o problema humano que é o pecado. Que na palavra de Deus vamos encontrar um Deus criador, que criou os céus e a terra, que criou o homem perfeito, a sua imagem e a sua semelhança, e que esse homem escolheu desobedecer a Deus, e com isso entrou um mal no nosso coração, na nossa vida, que é o pecado, e que Deus proveu uma solução para esse problema, essa enfermidade espiritual. O homem pecando, o homem se separou de Deus, o homem automaticamente está condenado à condenação eterna. Então Deus, para livrar o homem, Deus quer salvar todos os homens, ele provê Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós e se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e que ele instituiu a igreja e que ele breve voltará, que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja que não é somente a igreja cristã evangélica, diga-se de passagem, a igreja é formada por todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, independentemente da sua igreja, seja ela qual for. Aqueles que creem em Jesus Cristo. Se você for para os países muçulmanos, onde há uma dura perseguição cristã, há crentes que moram sozinhos numa cidade. Eu conheço pastores que já visitaram crentes lá, que moram sozinhos. A igreja naquela cidade é ele. E ele está unido comigo, que estou do outro lado do planeta, que sigo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então, ou seja, nós não somos intolerantes, porque nós temos que jamais ser arrogantes, jamais ser intolerantes, temos que respeitar a fé das pessoas. Nós não podemos jamais ofender a fé de ninguém. Nós não podemos entrar numa determinada religião e quebrar as suas imagens, jogar fora os seus símbolos sagrados. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que respeitar. Você não pode chegar na casa de uma pessoa para falar do amor de Deus, falar de Cristo Jesus, e chegar lá, você ver várias imagens e começar a criticar aquela pessoa. Dizer lá, ó, isso aqui tudo é do demônio, você está perdido. Não, não podemos falar isso. Temos que respeitar aquela pessoa. E tentar sanar as suas dúvidas pela palavra de Deus. Né? O exclusivismo cristão não é fundamentalmente violento. Ninguém é forçado a se tornar cristão. Ninguém pode ser forçado a se tornar cristão. Na nossa igreja, nós sabemos, irmão sabe, que nós não batizamos crianças, nós batizamos somente adultos, mediante profissão de fé, mediante um período de discipulado. A pessoa passa no mínimo 3 meses, no mínimo, aprendendo os fundamentos da fé cristã, e ela tem que se decidir por ela mesma o desejo de se batizar e ter convicção da fé que ela professa. Porque o batismo, nós cremos que não salva ninguém.
Não adianta você ser batizado achando você batizado para ser salvo e lavar os meus pecados. Um dia eu conversei com um jovem da igreja, de uma igreja que eu pastoreei, que seu irmão ia ser batizado, ele que acreditava que ao entrar no tanque batismal, quando você batiza a pessoa, os pecados vão embora pro ralo abaixo. Não. Não. O batismo é uma prova pública da nossa fé, é um símbolo que eu morri para o mundo e nasci para Deus. Então ninguém é obrigado, né? Nós ensinamos nossas crianças no caminho do Senhor, claro. É o nosso dever como pais. Agora, quando elas vão se decidir permanecer nesse caminho, quando crescer. E essa é a nossa oração, que elas permaneçam firmes com Jesus. Eu vim para a fé cristã, eu me tornei evangélico. Na minha adolescência, eu, sedento de Deus, né, eu pude aprender e compreender na palavra de Deus que Jesus Cristo é meu Salvador e aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. Então quem salva não é a igreja, quem salva é Cristo. Ele que tem poder para nos salvar. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Então, ou seja, ninguém pode forçar ninguém. Nós sabemos que em muitos países, pessoas são forçadas a tornar praticantes daquela religião. Se ela é, por exemplo, um muçulmano ou um hindu, se ela se converte, ela muitas vezes é passiva até mesmo de morrer. Tem pessoas em muitos países que são levadas aos tribunais para negar a Cristo, negar a sua fé em Jesus. E muitos estão morrendo. É verdade, está acontecendo nos nossos dias, não é coisa do século XIX, não, dos nossos dias. Eu passei para vocês um slide sobre o Irã, um país onde mais persegue, o 9º país do mundo onde mais persegue os cristãos. É difícil ser cristão no Irã. E muitos são forçados a seguir a religião do Estado. Então nós não podemos. Em muitos países que são comunistas, por exemplo, onde o ateísmo impera, pessoas são forçadas a abandonar a sua fé e se tornarem ateus. Nós não podemos fazer isso. Ser exclusivista não é forçar ninguém, tá? Não é injusto, muito pelo contrário. Deus convida o homem a aceitá-lo ou não. O homem, ele tem a liberdade de reconhecer Jesus Cristo como seu único e aceitar a salvação que ele oferece gratuitamente. Se ele quer caminhar para a perdição eterna, é o direito dele, é como ele bem quer. Não quer dizer que nós podemos pensar que Deus é injusto com isso. Deus proveu a salvação. O desejo de Deus é salvar toda a humanidade. E a Bíblia diz claramente isso. Né? João 3,16, você conhece muito bem esse texto, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus está expressa na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que Deus quer salvar o homem. Né? Então, ou seja, são argumentos que nós combatemos. Tá? Quais são as formas de pluralismo? Eu preparei essa lição baseada nesse livro, que é um livro bem interessante, que é um livro sobre ensaios apologéticos, porque esse assunto tem a ver com apologética. Eu não me prendo somente à revista, claro que a Bíblia é a nossa base, nós vamos ver alguns versículos, né? Mas o autor David Clark, que é um apologista cristão, pregador da palavra de Deus, ele fala o seguinte: todas as religiões, quais são os argumentos do pluralismo? Não são nossos argumentos, argumentos do pluralismo. Todas as religiões são verdadeiras no tocante aos resultados que produzem. Tá? Então, a ideia deles é o seguinte: a religião é importante porque ela produz resultados. Então, se ela age com caridade, ajuda as pessoas a sair da miséria, ela é uma religião importante. Se ela une as pessoas, ela é uma religião importante. Claro que tudo isso é fundamental e importante. As religiões têm que promover isso, com certeza. Não quer dizer que nós não podemos também apoiar iniciativas, seja qual for, de estar ajudando o próximo. Nós temos que ajudar o próximo, claro. Nós estamos com os nossos templos fechados porque estamos preocupados com a nossa sociedade, com a nossa população, para não promover a contaminação. Isso é também agir em favor da humanidade, como outras religiões também estão com seus cultos online, não é só nós cristãos. Diversas religiões estão dessa maneira. Por exemplo, lá no Irã, as mesquitas estavam fechadas, onde as pessoas vão para as mesquitas no mínimo 3 vezes no dia para fazer suas orações. Lá na Índia, onde o hinduísmo é a religião oficial e é a maioria, onde há bilhões de pessoas,
Os templos hindus estão fechados, vão ser reabertos agora, porque a Índia está vencendo essa pandemia, mas mesmo assim as pessoas não podem tocar nos ídolos, não podem tocar nos livros sagrados. Tem algumas restrições. Então nós também estamos preocupados. Isso faz parte, né? Mas não quer dizer que isto qualifica uma religião de estar com a verdade, tá? Não é porque ela produz o resultado que ela está com a verdade. Não é isso. Todas as religiões são verdadeiras, mas após interpretá-las adequadamente. Então, ou seja, eles vão falar o seguinte: todas as religiões são verdadeiras. Isso o pluralismo ensina. Então, ou seja, na sua capa, na sua roupagem, na sua casca, há diferenças, a sua forma de apresentar, mas na sua essência são iguais. É isso que eles ensinam. Claro que não é verdade, porque há grandes diferenças na essência de todas as religiões. Deus é completamente infinito e, portanto, incompreensível. Então, eu vou falar o seguinte: olha, nós não podemos compreender a Deus porque Deus é infinito e incompreensível. Claro que Deus é infinito. Claro que Deus é eterno. Claro que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. É um Deus incomparável. É um Deus que nós não conhecemos a sua mente, como diz assim a palavra de Deus. Nós podemos entender a sua mente na sua totalidade. Mas nós podemos compreender a sua vontade, porque está revelada na sua palavra. Nós podemos compreender o seu caráter, podemos compreender o seu amor para com cada um de nós. Ele é o nosso Deus de amor, né? Então, assim, eles defendem que Deus não pode ser compreendido. Deus é incompreensível. Então, todas as religiões são boas, cada um tem sua visão de Deus. Tem religiões que nem creem num Deus pessoal, como é o caso do budismo, crê num Deus que crê que todos nós também somos deuses, porque Deus está em mim, está nos animais, está nas plantas, está na água, nas forças da natureza. Deus emana, não existe um Deus pessoal que mantém relacionamento. Muito pelo contrário, né? Nós temos um Deus que se relaciona conosco, tá? Que se relaciona conosco. Então, ou seja, o que o exclusivismo cristão vai dizer contrariando o pluralismo religioso? Você encontra a vida espiritual confiando em Deus e seguindo a Jesus Cristo. Você não encontra a vida espiritual na força de vontade de outras religiões. Somente a fé em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nos conduz a Deus. É isso que nós assim cremos. Então você entendeu um pouco sobre o pluralismo religioso. Eles tentam dizer que todos os caminhos levam a Deus, que tudo é muito bonito, tudo é maravilhoso. E nós vamos estar assim, debatendo cada um desses pontos, tá? Primeiro, vamos ver alguns pontos fundamentais. Primeiro, a verdade, ela é absoluta. Nós temos que entender isto. A verdade não é relativa, não existe várias verdades. Ou está certo ou está errado. Por exemplo, eu quero ir para Santa Amaro. Não adianta eu querer ir para Santa Amaro e pegar meu carro e ir em direção a Parelheiros. Eu não vou chegar em Santa Amaro. Eu vou caminhar Parelheiros afora, chegar em Marcilac, chegar lá para o lado do Embu-Guaçu. Se eu quero ir para o Rio de Janeiro e pegar a Régio Pitecura, eu vou em direção a Curitiba. A verdade é que o caminho para o Rio de Janeiro é numa direção X. Não que eu posso ir. É claro que talvez pode haver a Dutra e a Ayrton Senna que levam para o Rio de Janeiro, mas a Ayrton Senna, ela, no certo sentido, né, a Cavalho Pinto, ela vai se ligar com a Via Dutra, mas nós temos um caminho que leva para o Rio de Janeiro, né? Quando você fala, por exemplo, eu estou com uma enfermidade no meu estômago, ou eu estou com uma gastrite, ou estou com uma úlcera, ou estou com câncer. Eu não sei, ou uma dessas. É claro que o câncer ele pode provocar diversos problemas no seu estômago, né? Ou a úlcera pode nos levar ao câncer. Uma úlcera não cuidada, talvez, ela pode evoluir e levar a um câncer. Eu não sou perito nessa questão. Mas eu estou com uma coisa ou estou com outra. A verdade, ela é absoluta. Ela não é relativa. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Só existe uma verdade. Ok? Então, ou seja, esse é um ponto que eles assim defendem, né? Que tudo é relativo, nem tudo assim. Eles vão dizer o seguinte, que todos os caminhos levam a Deus. E nós lemos no início desse texto, eu vou ler para vocês alguns textos importantes, que vai dizer o seguinte, que só há um caminho que nos leva a Deus.
E esse caminho não é a religião, não é as boas obras, não é ser bonzinho, não é dar o dízimo todos os meses na igreja, não é frequentar todos os domingos o culto, né? Ah, pastor, eu não estou podendo ir para a igreja, eu vou perder a minha fé. Não, não é isso, tá? Nós não temos um contrato com Deus, que se eu não cumprir aquele contrato é encerrado. O nosso relacionamento com Deus é mediante aliança. E a aliança, meu amado irmão, ela é muito mais profunda que um contrato, né? Um contrato ele pode terminar a qualquer momento, né? Tem algumas cláusulas que regem aquele contrato. A aliança, ela é muito mais que isso. A aliança envolve amor mútuo, fidelidade e é algo duradouro. A aliança é diferente. Deus fez conosco uma aliança mediante o sangue de Cristo. Não mediante as nossas intenções, mas mediante Cristo, que veio para nos salvar. Então, João capítulo 14, versículo 6, versículo que nós lemos, diz o seguinte. Versículos 5 e 6, eu vou ler para vocês o seguinte. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, ou seja, Jesus Cristo aqui é um texto fundamental para nós entendermos o exclusivismo cristão, né? O exclusivismo da nossa fé em Cristo. Primeiro ele vai falar que Jesus Cristo diz, eu sou o caminho. Ele não diz, eu sou um caminho, ou um dos caminhos. Ele diz, eu sou o caminho. Então, quando o homem pecou, e lá no livro de Gênesis mostra, né, que o homem pecou e desobedeceu a Deus, Deus falou assim, não coma daquele fruto, ele foi e comeu, criou-se um abismo muito grande entre o homem e Deus, que é a morte espiritual. Então o homem, ele por si só, ele não consegue chegar até Deus, a menos que Deus não venha até ele. E é isto que aconteceu. Deus envia Jesus para vir até nós, para andar entre nós, para morrer por nós, pelos nossos pecados. Então Jesus é a ponte que nos liga até Deus. Somente há um caminho que é Jesus. O caminho não é a igreja. O caminho não sou eu, pastor. Eu já vi igrejas dizendo que a única igreja é verdadeira. Mentira. Mentira, não acredite nisso. Se você ver um grupo dizendo nós somos a única igreja verdadeira, mentira. Eu desafio eles. Porque eles acreditam em livros contrários à palavra de Deus, em profetas que divergem grandemente da palavra de Deus. Eu conheço vários grupos assim, que se dizem ser cristãos e não são. Porque a única igreja verdadeira é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele veio edificar. Quando ele falou para Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a igreja de Cristo deixou de existir e Deus começou um novo grupo lá no século XIX, seja quando for, é mentira. Porque a igreja de Cristo nunca deixou de existir. Claro que nós passamos momentos difíceis, momentos que entrou idolatria na igreja, momentos de perseguição, momentos de líderes que dominaram a igreja, líderes cruéis, líderes que não tinham compromisso com Deus, que não tinham aliança com Deus, mas Deus sempre teve um povo fiel, um povo que serviu a Ele de todo o seu coração. E a igreja de Cristo é uma só, formada por aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tem um cântico que nós cantamos, que eu cantava muito quando era adolescente, né, quando me converti a Cristo, que eu não esqueço até hoje, que diz assim, não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Que maravilha, que nós possamos assim crer de todo o coração. Outro ponto, também, outro texto importante, está lá em 1 Timóteo 2,5, que eu vou ler para vocês, que fala o seguinte, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus e um só mediador. No seu contexto, aqui no versículo 4, Paulo dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, fala o seguinte, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual a vontade de Deus? Que todos os homens sejam salvos e que chegam ao conhecimento da verdade. E essa verdade é Cristo.
Porque lá em João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Estando seguro nele, nós estamos com a verdade. Crendo nele, nós estamos crendo na verdade fundamental, na verdade absoluta, que é Jesus Cristo. Se eu acredito, como os pluralistas assim afirmam, que a verdade é relativa, então Jesus deixa de ter sentido na minha vida. Mas ele não. Ele tem a primazia no meu coração, né? E ele é a vida. Só ele pode nos dar a vida eterna. Nós alcançamos a vida eterna em Jesus Cristo, em mais ninguém, crendo, depositando a fé em Jesus Cristo. Amém? Então nós vemos dois textos fundamentais que falam que ele é o Senhor. Tá? Isaías, eu vou ler para vocês também, capítulo 43. Um texto fundamental lá no Antigo Testamento. Capítulo 43, versículo 10 de Isaías diz o seguinte: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu povo a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Versículo 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Olha só que interessante. Nesse texto, Isaías vai dizer o seguinte, que antes do Senhor nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Então, Jesus, a Bíblia nos ensina no Novo Testamento que ele é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. E a doutrina da Trindade, a doutrina fundamental que nós temos. Deus subsiste em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então aqui diz que antes de mim nenhum Deus formou, depois de mim nenhum outro haverá. Então a ideia do pluralismo religioso, que todos os deuses, que Deus se revelou em várias divindades ao redor do mundo, que todos os deuses correspondem ao mesmo Deus, cai por terra. Porque o Deus da Bíblia, o Deus da Palavra de Deus, ele é fundamental. Ele é o Senhor que se revelou a Adão, aos profetas da Bíblia, a Abraão, a Noé, a Enoque, que andou com ele, a Moisés, que tirou o povo do Egito, a Arão, que estava junto com Moisés, a Josué, a Davi, a Isaías, a Daniel, Esdras, e todos os homens de Deus, e que se fez carne e habitou entre nós, que se humilhou, tornando servo, e que ressuscitou a Jesus no terceiro dia. Esse Deus é que nós servimos. E somente Ele é Salvador. Somente Ele tem poder para salvar. Ninguém mais. Só Ele é nosso mediador. Não adianta nós orarmos para esta ou aquela divindade, seja para homens, clamar para homens que já morreram. Não. Somente Deus nós podemos orar. Somente a Ele podemos dar glória. Somente Ele ouve a nossa oração. Somente Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Outra premissa que eles também falam é que todo mundo é filho de Deus. Né? Será que isso é verdade? Vamos analisar biblicamente o que a Bíblia nos ensina. Será que todo mundo é filho de Deus? Né? É claro que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Mas quando nós passamos e aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte da família de Deus. A Bíblia diz claramente isso. Nós estávamos perdidos, nós não tínhamos esperança, nós estávamos sem Deus no mundo e agora nós fazemos parte da família de Deus. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Está lá em Efésios capítulo 2, eu vou ler para vocês. Paulo dizendo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós somos aproximados. Hoje nós fazemos parte do povo de Deus. Nós estávamos longe, nós estávamos separados da comunidade de Israel, sem esperança, sem Deus no mundo, mas agora estamos longe, fomos aproximados pelo sangue
de Cristo, né? Nós somos feito família de Deus, né? Cristo quebrou toda a separação. Lá no versículo 19, Paulo complementa o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Jesus nos aproximou de Deus. Ele nos aproxima de Deus. Você quer ser um filho de Deus? Então olha o que diz lá em João capítulo 1, versículo de número 12, 11 e 12. Diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha a solução aí, a chave. Crer em Jesus Cristo. Crer que Jesus é o único Salvador. Ter uma fé absoluta, uma fé sincera, firme em Jesus Cristo, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador. Assim nós nos tornamos filhos de Deus. Não é dizer que eu sou filho de Deus e não tenho nada com Jesus. Então, ou seja, para se tornar membro da família de Deus, é necessário crer em Jesus, e Jesus é o caminho que nos leva para essa possibilidade, tá? Então é importante isto. E quinto, todas as religiões são verdadeiras. Nós lemos João capítulo 14, versículo 6, eu volto a afirmar novamente que a verdade está em Cristo. A verdade não está nas religiões. A verdade está em Jesus Cristo. A religião, o que seria religião? A palavra religião vem do verbo religar. É um verbo latino, né? É uma palavra latina. A nossa palavra religião, nossa língua vem do latim, é originário do latim. Então, no latim, o verbo religare quer dizer nova ligação. Nova ligação. Então, o que seria a religião? É o homem tentando uma ligação com Deus. Com as suas forças, com a sua boa obra, com o seu empenho, se ligar com Deus. Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores e destituídos da glória de Deus, que carecemos da glória de Deus. E nós só podemos nos aproximar de Deus mediante Jesus. Então, ou seja, a verdadeira religião não é o homem querendo chegar até Deus, mas é Deus vindo até o homem. O cristianismo vai ensinar que a verdadeira religião é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Né? Deus que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, que nós estamos lendo, diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. Glória do unigênito do Pai. O verbo que Jesus, o Logos, ele se fez carne e habitou entre nós. Deus veio até o homem. Deus desceu a essa terra para que o homem pudesse assim ter acesso direto para com Deus, para resgatar o homem do pecado e da perdição. Então, se o homem quer chegar até Deus através da sua religiosidade, ele não vai chegar a lugar nenhum, porque é necessário ele buscar a Jesus, e Jesus o leva até Deus, porque Jesus é o único caminho. Então, que você possa entender isso. Né? Então, o pluralismo religioso, ele realmente leva as pessoas, né, à escravidão. A pessoa continuar muitas vezes na escravidão da idolatria, a escravidão do erro. Né? Nós olhamos, muitas religiões têm preceitos que são complicados, que escravizam o homem. Mas Jesus Cristo liberta o homem do pecado. Somente Jesus tem poder para libertar o homem do pecado. Né? É o único que pode levar o homem até Deus. Né? Porque ele venceu a morte e venceu o mal. E o último texto que eu queria deixar para vocês, para reforçar essa ideia de que Jesus Cristo é o único Senhor, o único Salvador, e que a sua palavra nos ensina isto, né? Deixa claro, está lá em João capítulo 5, versículo 24. Jesus Cristo diz algo importante para nós, diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha só que maravilha, né? Ele fala em verdade, ele reforça isso. Em verdade vos digo. Ele afirma. Jesus Cristo cria na verdade absoluta. Quem ouve a minha palavra, não é somente ouvir,
Porque tem muitas pessoas que ouvem, mas não tem Jesus no seu coração. Conhece a Bíblia profundamente, mas não tem Jesus no seu coração. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê ter certeza, crê ter ação de entrega total a Jesus Cristo. Ele fala no presente, tem a vida eterna. Você pode ter certeza hoje. Não entra em juízo, não entrará em condenação eterna, não será julgado eternamente, mas passou da morte para a vida. Ele estava morto espiritualmente e agora ele vive para Deus e tem a certeza da vida eterna. Romanos 8:1 diz, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então que você possa encontrar essa certeza em Jesus Cristo. Talvez você ainda não tenha essa certeza. Talvez você ainda não tenha essa esperança. Talvez você está pulando de galho em galho, de religião em religião. Talvez você tenha esse conceito do pluralismo religioso. Talvez você pense, olha, tudo é maravilhoso, tudo é bom. É claro que há muitas coisas interessantes em várias religiões. Não vou dizer que não há. Né? Tem muitos religiosos que são pessoas de caráter, pessoas sinceras, né? Que têm virtudes, que muitas vezes trabalham em prol do próximo, muito mais que muitos cristãos. Com certeza há. Né? Mas a religiosidade não salva ninguém. Ela é importante, mas não salva ninguém. Até mesmo nós como cristãos, tomamos cuidado para não sermos religiosos, meramente religiosos. Mas saiba de uma coisa, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Somente Ele pode te levar para o céu. Que você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo, entregar o seu coração a Jesus, e assim estar realmente recebendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Crendo em todo o coração que ninguém mais pode me salvar. Eu te faço uma pergunta, onde você estará após a morte? Onde estará a tua alma? O que você encontrará após a morte? Jesus tem essa resposta. E como eu li nesse texto, aquele que crê, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Que você possa encontrar a vida eterna em Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Amado Pai, eterno Deus, obrigado por esse instante maravilhoso na tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado porque nós aprendemos nessa noite sobre firmarmos cada vez mais a nossa fé em Jesus Cristo, na sua palavra, que ela nos traz esperança, certeza e convicção. Eu oro por cada um daqueles que estão muitas vezes nas religiões ao redor do mundo, que eles reconheçam Jesus como único Salvador, que eles reconheçam que Jesus Cristo é o único caminho que leva para o céu. Ó Pai, que caia por terra toda ideologia que muitas vezes tentam denegrir ou tentam escravizar pessoas, enganar pessoas. Que realmente brilhe no coração deles a luz de Cristo, para que eles possam reconhecer e aceitar a salvação que Ele oferece gratuitamente. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor transformou o nosso coração. E o Senhor tem esperança. E nós temos a certeza que se nós morrermos hoje, nós estaremos para sempre com o Senhor. Cuida de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém? Eu espero você na próxima aula. Não esqueça, nós estaremos estudando sobre o ecumenismo. Tá? O ponto 4 dessa lição. Você vai aprender um pouco o que é ecumenismo. O que o ecumenismo prega. O que significa isso. Tá bom? Que você possa ter aprendido. Que Deus assim te abençoe. Que você permaneça firme e forte na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.